Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje nós vamos para a nossa última aula desse primeiro módulo do curso de cálculo. A gente vai concluir hoje o estudo das nossas funções, que a gente estudou domínio, imagem, construções de gráficos, funções inversas. Então hoje a gente conclui essa etapa estudando as funções logarítmicas. Na semana que vem a gente já inicia com os limites, né, que já é um assunto um pouquinho mais do ensino superior. Talvez alguém tenha visto isso em alguma escola que tenha estudado, mas né, normalmente se estuda no ensino superior. Bom, então, bora lá então? Vamos lá. Então, o que o logaritmo é? O logaritmo é o inverso da função exponencial que a gente viu na aula passada. Né? Mais precisamente, se o b for maior que zero, né, e se for um número positivo e b diferente de 1, com o valor, né, do x positivo, então a gente tem este tipo de função, que a gente lê como log de x na base b. Então aqui a gente tem alguns logaritmos de exemplo, mas olha aqui um detalhe que eu já vou trazer para vocês nos próximos slides, especificamente como são essas regras, mas aqui, ó, se eu tenho 100, o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então o que acontece? Ó? Eu vou sempre tentar deixar este número daqui, o x, igual à base. Então, se eu fizer 100 virar 10 ao quadrado, tanto a base quanto aqui ó, é igual. Eu posso anular os dois e o resultado é só o expoente, que é o que tem aqui. Ó. Logaritmo de 1 sobre 1000 na base 10. 1 sobre 1000 é 10 na menos 3. Então, ó, a base e o x aqui estão iguais. Anulo os dois, só sobra o menos 3. Olha aqui, ó, log de 16 na base 2. Só que, ó, uma coisa, 16 é 2 na 4. Deixo tanto a base quanto o x com o mesmo valor. Posso anular os dois, só sobra o expoente. Aqui é a mesma coisa, ó. B, o logaritmo de 1 na base b, o que acontece? Qualquer número elevado na zero dá 1. Então, vou fazer b elevado na zero. Mesma base e o x igual, anulo os dois, só vai sobrar o zero. E aqui, ó, b e b, aqui ele está elevado na 1. Posso anular os dois, só vai sobrar 1. Mas a gente vai ver essa regrinha aí, não te assusta? Vamos lá. Então, né, a gente pode transformar o logaritmo em uma função exponencial e a função exponencial no logaritmo. Aí tu me pergunta, tá, Yuri, como é que faz efetivamente isso? Cheguei que eu vou te mostrar. A gente tem que usar a regra da orelha, pessoal. Olha aqui, ó. A base, o que vai acontecer? A gente vai empurrar ela de forma que venha para baixo do y. E aí o y vai virar um expoente da base. E aí o que sobrar aqui, o x, ele vai ser igual a b elevado na y. Entendeu? Ó, vem aqui, pá, empurrou, vai para cima dele. Então, x é igual a b elevado na y. E como que a gente faz para a função exponencial virar logarítmica? Olha aqui. Aplica logaritmo dos dois lados, logaritmos na mesma base que esse cara aqui. Então, vou fazer log de x na base b igual a log de b na y na base b. Lembra que a gente acabou de discutir se a base e o x são iguais, a gente pode anular. Então, a gente vai anular os dois, só vai sobrar y igual a log de x na base b. Ficou um pouquinho complicado, não te preocupa que a gente vai fazer exercício sobre isso para tu entender melhor. Mas, bora lá. Aqui é o gráfico, né, da nossa função exponencial e da nossa função logarítmica que a gente viu na aula passada já. Então, dá uma olhada aqui, ó. Como as duas, uma é o inverso da outra, basicamente o gráfico de uma é o espelho da outra no outro eixo. Então, aqui a gente tem o gráfico da nossa função logarítmica e aqui é o gráfico da nossa função exponencial. Então, lembrando, função exponencial só corta o eixo y, função logarítmica só corta o eixo x, tá bom? Outras classificações que a gente pode ter da nossa função logarítmica é em relação a se ela é crescente ou decrescente. Se o nosso valor de b for maior que 1, a gente tem uma função crescente, que são esses casos que estão sendo mostrados aqui. Quanto maior é o valor do b, mais achatada vai ficando a nossa função e mais redonda ela vai ficando aqui. Tá vendo? Ó, quando o meu b é 2, ela é este gráfico. Quando o meu b já é e, que é 2,7 alguma coisa, já vai ficando mais inclinada e menor de altura. Quando o meu b é 4, menor ainda. Meu b é 10, muito menor ainda. E quando o meu b está entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Eu não consegui
fazer o gráfico da função decrescente aqui para vocês, mas ela é deste modo. Ela vem aqui, cortando o eixo x assim, e desce. Tá bom? Segue o mesmo perfil da função crescente. Quanto menor for o b, né, mais achatada vai ser a função. E o que a gente tem? Além da nossa função logarítmica que a gente já está estudando, a gente vai estudar também uma das aplicações mais importantes no estudo do cálculo diferencial integral, que são as funções com base e, que a gente já viu o nosso expoente natural. Agora a gente também tem o nosso logaritmo natural, que é o seguinte: em vez de escrever log, agora a gente vai começar a escrever ln, tá? Do nosso logaritmo natural. E a base que ele tem aqui, em vez de ser um b, essa base já é conhecida, que ela é sempre o número e, tá bom? Então aqui, ó, a gente consegue fazer igual que a gente fez no outro lado, a regra da orelha. Ó. O e está aqui embaixo, ele passa para cá, empurra o y para cima, ele fica como expoente, então x é igual a e elevado na y, tá bom? E para fazer esse e elevado na y voltar a ser um ln, aplica ln dos dois lados. E aí o que a gente pode fazer? E com e anula y igual a ln de x. Mas não te preocupa que eu vou te mostrar isso. Aqui é onde está isso que a gente discutiu bastante sobre regras de cancelamento. Então a gente tem essas duas propriedades de cancelamento de funções inversas aplicadas especialmente ao logaritmo, que diz o seguinte: tá vendo, ó, se a minha base b é igual ao valor do x aqui, a gente anula esses dois, a gente sempre tem que tentar deixar esses dois caras iguais, de forma que quando eles forem iguais, o resultado da nossa conta é exatamente o expoente. E quando a gente tem um b elevado ao nosso logaritmo, se o b for igual à base, a gente pode anular as duas e o resultado vai ser exatamente o valor do x. Para o logaritmo natural vale a mesma coisa. Como a base dele é o número e, que se encontra aqui embaixo, o e que está aqui é igual a aqui. Então a gente pode anular os dois e o resultado é só o expoente. Aqui a mesma ideia, a gente tem um e aqui embaixo, então os dois são iguais, se anulam, só sobra o x. Mas a gente vai fazer exercício sobre isso. Aqui tem alguns exemplos para a gente ver o que a gente acabou de conversar, que dizem o seguinte, ó, pessoal. Aqui tem um 10, quando não tem nenhum número indicado no logaritmo, significa que aqui é 10. Então, 10 igual a 10 podem se anular, só vai sobrar o nosso expoente, que é x. Ó, aqui eu não tenho nada indicando, então aqui é um 10. 10 com 10 se anulam, só sobra o x. Aqui tem o e com e iguais se anulam, só sobra o expoente. Aqui eu tenho uma base e com e se anulam, só sobra o x. Olha aqui, ó, aqui eu tenho o e com e são iguais, se anulam, só sobra o expoente. E aqui, ó, e com e, que a base aqui é logaritmo natural, então a base é um e com e se anulam, só sobra o π. Tá bom? E aqui algumas propriedades dos logaritmos que valem também para os nossos logaritmos naturais. O que essas propriedades nos dizem? Se eu tenho log de a vezes c na base b, isso é igual a log de a na base b mais o log de c na base b. Se eu tenho uma divisão dentro aqui do x, então vai ser sempre o de cima, o log do de cima menos o log do de baixo. Se eu tenho um expoente, pessoal, olha aqui, ó, aqui é uma manhazinha que a gente usa. Se a gente tem um expoente, ele pode vir para frente e multiplicar o logaritmo sem expoente, ó. Ele vem para frente e multiplica o logaritmo sem expoente. E se ele tiver aqui embaixo, se ele for um expoente da base, ele também vem para frente, só que ele vem invertido. Por exemplo, se fosse log de a na base b elevado na r, ele seria igual a 1 sobre r vezes o log de a na base b. Mas é bem difícil, são raros exercícios que eu vejo com isso, mas é sempre bom saber, né? E quando a gente tem este tipo de problema, 1 dividido por alguma coisa é sempre igual a menos o logaritmo do que estiver sendo dividido, nesse caso é o c na base b. Por quê? 1 sobre c é a mesma coisa que c na menos 1. E a gente recai neste problema aqui de novo. Então o menos 1 vem para frente, então a gente tem menos o log de c na base b.
Todas essas regras, como eu já falei, vale também para os logaritmos naturais da mesma forma, só que em vez de ter log, tu tem ln. Acredito que tu já tenha visto essas definições alguma vez na aula, tudo, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Vamos lá, então. Como último conceito que a gente vai ver na aula de hoje, antes de fazer os exercícios, a gente vai ver o conceito de troca de base. A gente consegue associar o nosso logaritmo numa base b com o logaritmo natural. E com isso a gente pode mudar a base e muitas vezes nos ajuda a resolver os nossos problemas. Às vezes a gente não consegue achar o valor exato do logaritmo. Então olha aqui, ó. Se eu tenho um log de x na base b, eu posso dizer, a gente sempre vai pegar este vai ser o numerador e este o denominador. Então isso a gente pode dizer que é igual ao ln de x dividido pelo ln de b. Se aqui fosse y e aqui c, ln de y dividido pelo ln de c. E assim por diante. É sempre este numerador, só que com ln, e este denominador com ln. Então a gente mudou a base. Antes era base b, agora é base e. Tá bom? Muitas letras, né? Às vezes pode confundir um pouquinho. Mas é questão de prática só. Nem te esquenta. Então, para praticar, vamos fazer esses exercícios aí. Eu reservei 3 exercícios. Esse é o primeiro. Dá uma pausa aí, tenta fazer. Este é o segundo. Dá outra pausa aí, tenta fazer de novo. E este é o terceiro com uma aplicação em engenharia aeroespacial. Mas, dá uma pausa e tenta. Agora eu vou fazer contigo, tá bom? Então, vamos lá. Opa, exercício aqui, o primeiro eu já acabei fazendo ali, deixa eu apagar. Né? Quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Mentira, eu vou fazer de novo. Vamos lá então. O primeiro exercício ali da letra A diz o seguinte. Ele quer que a gente encontre o x nos 3, mas vamos lá então. A gente tem aqui, ó, log de x igual a raiz de 2. Quando não tem nenhum indicativo aqui, significa que aqui tem o número 10. E aí, então, a gente vai usar a regra da orelha. Então, daqui, se esse 10 daqui ele vem para cá, o x permanece, o 10 fica ali, e empurra esse cara aqui para cima, e ele vira o expoente. Então, a gente descobriu quanto que vale o x nesse primeiro exemplo. Vamos resolver o segundo? O segundo a gente tem aqui, ó, ln de x mais 1 igual a 5. Lembra? Quando a gente tem logaritmo natural, a base é um e, a gente vai aplicar a regra da orelha de novo. Então, x mais 1 é igual a e elevado na 5. X é igual a e elevado na 5 menos 1. Tá bom? E o último item da nossa lista, o item C, diz que a gente tem aqui, ó, 5x elevado a 7. Lembra que a função exponencial é o inverso do logaritmo, que eu já falei para vocês? Então agora vamos transformar isso aqui em logaritmos. Ó. A gente pode aplicar logaritmos nos dois lados. E lembra aquela propriedade, se a gente tem um expoente, ele vai para frente. Então, x vezes o ln de 5 igual ao ln de 7. Então, no final das contas, o x, se esse cara está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, x é igual a ln de 7 dividido pelo ln de 5, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo e me escreve, se caso tu não tenha entendido. No exercício 2 aqui, pessoal, a gente tem que achar o x. Então, vamos fazer a nossa sequência de passos aqui para resolver o nosso problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se esse 2 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, e na x menos e na menos x é igual a 2, certo? 2 está dividindo, passa multiplicando, 1 vezes 2 é 2. E na menos x é igual a 1 sobre e na x. Então, e na x menos 1 sobre e na x é igual a 2. Tá certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer MMC em todo mundo aqui. E aí o que vai acontecer? Eu tenho o quê? Na real, eu vou fazer só deste lado primeiro. Eu tenho que a minha base aqui é o e na x. Então, isso aqui vai dar o quê? Ó? E na x vezes e na x menos 1. Tudo isso aqui é igual a 2, né? Então, agora, vamos seguir aqui as contas. Quando a gente tem a mesma base,
que a gente faz com os expoentes? A gente soma. Então, isso aqui é e na 2x menos 1 dividido por e na x igual a 2. Se esse cara aqui que está multiplicando, está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem o que? Que e na 2x menos 1 é igual a 2e na x. E, isolando tudo, deixando isso tudo igual a zero, então a gente tem aqui, e na 2x menos 2e na x menos 1 igual a zero. E ainda um último passo, a gente consegue ter isso aqui, e na x elevado ao quadrado menos 2e na x menos 1. Por que eu vou querer fazer isso? Porque eu vou fazer esta manha aqui, pessoal. Eu vou dizer que e na x, certo? Que e na x é igual a u. E vou substituir na minha conta. Olha aqui, vou substituir aqui, nessa conta aqui, Então, isso aqui vai ficar igual aqui, u ao quadrado menos 2u menos 1 igual a zero. Então, isso aqui ficou uma equação do segundo grau. Não é em x, porque eu não quis deixar x porque aqui já tem, mas é em relação a u. Então, se a gente resolver Bhaskara aqui, o que a gente vai ter? U vai ser igual a 2 mais ou menos a raiz de 4 mais 4 dividido por 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2, que é igual a 1 mais ou menos raiz de 2, porque 8 é 2 raiz de 2. E o que acontece? Então, a gente sabe agora quanto que vale u. Então, vamos substituir aqui. Então, e na x é igual a u, que é 1 mais ou menos raiz de 2. Só que a gente tem um detalhe, tá bom? O e na x, ele não pode ser negativo. Não pode ser negativo. Por quê? Porque qualquer número que tu bote aqui, é 2, alguma coisa. Nunca vai ser possível esse número ser negativo. Não tem como, porque ele é um número elevado, é um expoente, um número positivo elevado ao expoente, ele nunca vai poder ser negativo. Então, se eu pegar 1 menos raiz de 2, eu vou ter um número negativo. Então, por isso, a gente conclui o quê? Que e na x é igual a 1 mais raiz de 2, tá bom? E aí, agora, a gente consegue descobrir quanto que vale o nosso x. Porque o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, certo? 1 mais raiz de 2. E o que vai acontecer? Bases iguais, eu posso anular. Então, no final das contas, o x é igual ao ln de 1 mais raiz de 2. Tá bom? Vamos resolver o nosso último exercício, então. Então, o que o nosso último exercício nos diz? É uma aplicação aeroespacial e diz o seguinte: um satélite que requer 7 watts de potência para operar em plena capacidade está equipado com uma fonte de potência de radioisótopos, cuja saída em watts é dada pela equação. Então, ele é dado por esta equação aqui. Uma equação exponencial, com e elevado a menos t sobre 125, em que t é o tempo em dias que a fonte é usada, Por quanto tempo o satélite pode operar na capacidade máxima? Então, para ele usar a capacidade máxima, a potência que ele usa é de 7 watts. Se ele estiver usando 7 watts, ele vai estar na sua capacidade máxima. Se ele estiver usando 7 watts, a gente pode descobrir quantos dias isso vai acontecer, porque no lugar do P, porque P é a potência. Então, a gente substitui 7 por 75 e na menos t sobre 125. Porque agora a gente sabe que ele está usando a capacidade máxima. Então, a gente vai isolar o t para descobrir quanto tempo essa capacidade máxima vai poder ser usada. Então, o que a gente faz? Se 75 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 75 igual a e na menos t sobre 125, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer?
Para a gente poder tirar esse t daqui, a gente tem que aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ln de 7 sobre 75 igual a o ln de e na menos t sobre 125. Tá bom? O que vai acontecer? Ó, aqui tem uma base e, a gente pode anular. Então, a gente sabe agora que o ln de 7 dividido por 75 vai ser igual a menos t dividido por 125, tá bom? Vamos isolar o t agora. Então, ó, menos t vai ser igual a 125 vezes o ln de 7 por 75. Só que eu não posso ter dias negativos, eu não posso ter menos 2 dias de energia, de potência no meu satélite. Então, a gente vai multiplicar por menos um dos dois lados, a gente vai ter que o tempo é igual a menos 125 vezes ln de 7 sobre 75. Quem chegasse até aqui já estaria correto, bem provável que teria essa alternativa se fosse um concurso, mas se a gente fizer na calculadora quanto que vale esse logaritmo multiplicar por 125, isso aqui dá aproximadamente 296,4 e a gente consegue concluir que o satélite, usando sua capacidade máxima, ele vai poder ficar ligado por 296 dias. Tá bom? Então, com isso a gente concluiu essa parte de funções. Espero que tu tenha conseguido entender. Caso não entendeu, por favor, me escreve. Vamos discutir, vamos tentar fazer uma forma que tu entenda, porque na semana que vem a gente inicia os limites. Nos vemos semana que vem. Fica bem. Tchau.